Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e ao vídeo que provavelmente será o mais importante desse ano em termos de informação, porque o que eu vou trazer aqui para vocês é imprescindível que vocês saibam, né, para antecipar alguns cenários que estão se desenhando aí, que muito possivelmente vão acabar se concretizando. O primeiro deles é essa questão da gripe aviária. O ex-diretor do CDC está dizendo que é apenas uma questão de tempo para que a gente tenha mais uma vez um episódio como aquele que nós tivemos de 2019, 20, 21 em diante. E isso não é a primeira vez que está sendo anunciado. O fato é que agora eles começaram a subir o tom e as autoridades que estão falando a respeito desse fato são autoridades com mais alcance, digamos assim, né, de maior importância dentro da estrutura liberal e globalista e, portanto, nós devemos cada vez mais prestar atenção nisso aqui. O que o site Breitbart está trazendo aqui nessa matéria? Eles dizem assim: em meio à defesa pública e ao financiamento do FDA e do HHS para o desenvolvimento de vacinas, etc. e tal, para a gripe, o ex-diretor do CDC de Trump, Robert Redfield, confirmou o inevitável. Não é uma questão de se, mas é uma questão de quando teremos mais um daqueles problemas de gripe, e dessa vez de gripe aviária. Assim que o flagelo ganhar a capacidade de se ligar ao receptor humano e depois passar de humano para humano, é aí que teremos esse flagelo generalizado. E como eu disse, acho que é só uma questão de tempo. Isso, mais uma vez, quem disse foi o Dr. Robert Redfield, ex-diretor do CDC da época de Trump. E aí eu questiono com vocês, né? Vocês tiveram todo o tempo do mundo para ter pelo menos um refúgio, né? Eu não digo que esse refúgio tenha de estar pronto, mas pelo menos um lugar para as pessoas se acomodarem caso a coisa fuja do controle mais uma vez, como foi lá no passado. E muito provavelmente nós sabemos que quando vier mais uma vez, todos aqueles que têm falado disso, e nós vemos o tio Bill falar com um largo sorriso no rosto quando ele fala de que certamente nós passaremos por um período ainda pior, muitas vezes pior do que aconteceu. Eles inclusive fizeram simulações daquele flagelo de nome X que eles deram, né? E com um sorriso nos lábios ele tem anunciado constantemente que não é uma questão de ser, mas uma questão de quando, e dizendo que vai ser muito pior do que aquilo que nós já passamos. E aí eu pergunto, quem de vocês tem pelo menos aí um local para se retirar caso a coisa realmente saia do controle? Eu acho que muito poucos, né? Muito poucos, na verdade, têm se importado com isso. E é agora um tic-tac, né, pessoal? Eles já deram, parece que, início a essa contagem. Nós vamos acompanhar isso aqui. É importante que a gente esteja por dentro, não por conta daquilo que eles dizem, mas por conta daquilo que são as consequências daquilo que eles dizem, né? Aquilo que eles fazem acontecer na sociedade quando eles decretam que esse período aí está iniciado. Então parece que cada vez mais perto, né? Agora uma outra situação. Estados Unidos alertam o Hezbollah que um ataque israelense está chegando e não pode ser interrompido. O Hezbollah, para quem não sabe, está no Líbano, ao norte de Israel. Não tem nada a ver com a questão do Hamas em Gaza, que é ao sul de Israel. Mas o Hezbollah, há mais ou menos um ano, vem atacando Israel, sendo revidado também. Esses dias me chegou aí alguns rumores de que algumas embaixadas de alguns países europeus estavam cogitando de tirar as suas equipes do Líbano. Nada disso se confirmou, era apenas rumor, apenas, como se diz, um diz-que-me-diz-que, né? Mas os Estados Unidos já há um bom tempo têm pedido para os seus cidadãos deixarem o Líbano. E agora, na página de Jewish Express, saiu essa matéria. Então, dizem que na semana passada, Amos Hochstein, enviado do presidente Biden, visitou Beirute e entregou uma mensagem dura às autoridades libanesas. De acordo com Axios, citando um oficial dos Estados Unidos, um oficial israelense e um diplomata ocidental familiarizado com o assunto, Hochstein alertou que a suposição do Hezbollah sobre a intervenção dos Estados Unidos para evitar uma invasão israelense do Líbano é equivocada, especialmente se a milícia continuar seus ataques no norte de Israel. Então, por enquanto, é um aviso. E eles estão dizendo, olha, nós não vamos intervir. Se Israel acabar atacando, vocês vão ter de se virar com Israel. É basicamente esse
o recado, né? E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou na segunda-feira que a intensa fase de operações militares em Gaza está se aproximando do fim. Ele também sugeriu que Israel está se preparando para voltar a sua atenção para a ameaça representada pelo Hezbollah, ou seja, para o norte. Então, se no sul está chegando ao fim, quer dizer, eles vão poder retirar as forças dali e levar para o norte, né? Em resposta, os Estados Unidos estão trabalhando para evitar que a escalada das tensões ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano se transforme num outro conflito em grande escala. O que vocês acham? Quais são as suas suposições ou apostas, se quiser dizer assim, né, do que vai acontecer? Me parece que a coisa vai continuar escalando porque os tempos que nós estamos vivendo refletem esse cenário. Esperamos que não, né, mas geralmente a minha primeira hipótese costuma estar mais correta. Vamos lá para a Europa. Macron diz que partidos extremistas podem causar uma guerra civil na França. É engraçado que quando os liberais, né, de vertente globalista começam a perder espaço público, eles começam a apelar para um medo coletivo, né, um medo de guerra. Guerra interna, guerra civil. Então eles dizem... isso já é um rumor que também corre nos Estados Unidos. Vocês viram quantos filmes eles lançaram, né, de programação preditiva falando de guerra civil, porque eles têm visto que o Trump vem avançando nas pesquisas e tem chances de ganhar. Então eles começam a incutir na mente das pessoas, olha, se ele ganhar, né, haverá guerra civil. Mas quem é que teria que começar? Quem perdeu, ou seja, eles próprios é que teriam que começar, né? Caso eles perdessem as eleições, né? Então eles estão o quê? Avisando ou ameaçando? É uma pergunta que eu faço. Ou será que é apenas um truque, um blefe? Comentários refletem tentativa de Macron de conquistar eleitores a menos de uma semana antes do primeiro turno das eleições. Isso aqui está no Infomoney, né? Então ele afirmou que os partidos extremistas é que poderiam causar uma guerra civil na França. Ele destacou que as agendas dos blocos de extrema-direita e extrema-esquerda nas próximas eleições legislativas do país estão dividindo o povo e que os partidos extremos poderiam desencadear uma guerra civil. Macron criticou o plano do partido de extrema-direita Reunião Nacional para lidar com a criminalidade e a insegurança, afirmando que ele se refere a pessoas de uma religião ou origem específica, o que divide e pode levar a uma guerra civil. Ele também mencionou que o partido de extrema-esquerda França Insoumise, que faz parte de uma aliança improvisada, está promovendo uma política sectária que poderia provocar hostilidades semelhantes. Bom, isso talvez seja apenas uma programação preditiva, um aviso aí do que eles podem estar planejando caso realmente a França saia do seu poderio. Mas por que a França está saindo do poderio liberal, né? Olha o que está no brusselsignal.eu. A França é uma catástrofe de corrupção, decadência e fim cultural. Cultural deadness, né? A França está liquidada. Aquele que foi o maior país da Europa, que forneceu ao mundo os vocabulários da diplomacia, da política, militar, do balé, da comida, da cultura e da arte e até da aviação, né? Devemos lembrar que o Dumont, brasileiro, né? O 14 bis dele voou, mas voou na França, né? Então eles reivindicam isso como algo deles também, né? Isso tudo não existe mais. A França não é tanto uma nação, mas um conjunto de grupos de interesses concorrentes que tradicionalmente foram reunidos por grandes projetos, como a magnífica reconstrução de Paris na década de 1870, ou a linha Maginot da década de 1930, etc, etc. Então eles dizem que o presidente Macron está seguindo essa tradição de grandes projetos com os Jogos Olímpicos de Verão. Na verdade é a terceira Olimpíada que está se fazendo na França, se eu não me engano, a primeira foi há 100 anos atrás. E na verdade eles vão aqui agora puxar a brasa para a sardinha do Macron, dizendo que ele é um grande presidente, etc. Mas na verdade ele é apenas a continuidade da política liberal que está governando a França há décadas, né? Então, pelo menos segundo a minha visão, né, do que seria o liberal, o globalismo que está imperando naquele país. É um país que tem um histórico revolucionário, né? De lá sai a famosa Revolução Francesa, não é a Revolução Brasileira, não é inglesa, é a Revolução Francesa, portanto, na França, famosíssima. É um país revolucionário que
vem de revolução em revolução, muitas vezes não violenta, mas cultural, ao estado em que se encontra. E Macron é fruto disso, né? Então eles não podem querer culpar aqueles que agora estão querendo chegar para retomar aquilo que era anteriormente, né? Não exatamente um conservadorismo, porque o conservadorismo depende do que é que você quer conservar, né? Então, se eles querem conservar a França de meio século atrás, é apenas retroceder um pouco a uma revolução de um estado ou de um estágio não tão avançado, mas ainda assim um estágio revolucionário. Mas, enfim, seja como for, a França chegou a esse ponto e tende, segundo a matéria aqui, segundo o que muitos estão observando, tende a piorar. Vamos continuar observando, principalmente de olho nessa questão aqui, né, aviária, e vamos tentar manter vocês informados. Por enquanto é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.